E eu quero ler alguns textos e eu quero começar com Salmos 77:14, que diz: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Sabe, por toda a Bíblia você vai ver Deus sempre intervindo, Deus sempre curando, Deus sempre transformando, Deus sempre fazendo. Nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis, você consegue realmente visualizar o agir de Deus, você consegue sentir o mover, o toque de Deus. Em todos os momentos você vai ver realmente Deus mudando as circunstâncias, Deus trazendo à existência aquilo que não existe, para mudar um cenário, para mudar realmente uma realidade. Deus parando o sol, Deus fazendo realmente com que o mar realmente se divida, Deus fazendo tantas coisas, Deus ressuscitando mortos. Coisas extraordinárias estão acontecendo, porque milagre é algo extraordinário, não é algo comum, porque se fosse comum seria corriqueiro, mas não é. Milagre é realmente quando Deus ele age de uma forma sobrenatural em favor das nossas vidas. E eu vejo que em todo tempo, quando Jesus esteve aqui na terra, por onde ele passava, ele operava muitos milagres, e mesmo partindo com o Pai, ele continua operando. Eu sou um milagre, eu sou um milagre. Você pode dizer que você é um milagre? Você pode dizer que o Senhor te resgatou, o Senhor te curou, o Senhor te transformou. Ei, você é um milagre. Você é um milagre. Diga comigo assim: eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Olha para a sua vida, o que você está vivendo hoje, o que você está vivendo nessa estação. Você pode ver, você é um milagre. Você é um improvável que deu certo. Você realmente é alguém que talvez estava vivendo dias tão difíceis, vivendo realmente um vazio interno, mas de repente você foi preenchida, e você encontrou Jesus. Você encontrou Jesus e Ele te preencheu e Ele te trouxe até aqui. Mas isso não quer dizer que, por você estar em Jesus, que você não vai enfrentar dias difíceis. Não quer dizer que você não vai enfrentar o fogo, não quer dizer que você não vai enfrentar as águas, não. Quando passares pelo fogo, quando passares, quer dizer que você vai passar. Sabe, o fogo nos refina, o fogo nos fortalece. Eu acredito que se eu pedisse para todos subirem nesta plataforma e compartilhar um pouquinho das suas vidas, todos, eu acredito que teriam algo para contar. Momentos difíceis que passaram pelo fogo, pelas águas, mas o importante é que você está aqui. Isso quer dizer que você passou. Mas talvez nesse momento você está realmente num cenário onde, pastor, essa estação eu estou passando pelo fogo, essa estação eu estou sendo realmente provado, estou sendo provada, essa estação realmente está muito difícil para mim. Talvez você chegou aqui triste, angustiado, às vezes até perdido por situações contrárias que você está vivendo neste exato momento. Eu não sei, talvez um luto, talvez uma ferida que foi aberta na sua alma, talvez um processo de separação, talvez um filho que caiu nas drogas ou na prostituição, talvez uma situação que te chateou, talvez uma decepção, talvez uma deslealdade, alguém foi desleal com você, e isso é normal acontecer. Tantas coisas que a gente acaba vivendo e convivendo durante a nossa vida aqui na terra. Talvez você está passando por isso, talvez você está vivendo realmente dias difíceis, você está passando pelo fogo, você está passando pelas águas, mas sabe, o que eu li aqui faz muito sentido para nós essa noite, porque diz: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Em Jó 5:9 diz: Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Então calma lá, você tem um Deus que opera e age em seu favor. É um Deus que opera muitos milagres. Quantos aqui
já realmente viveu mais do que um milagre? Quantos? São inúmeros. Então calma lá, aquele que operou ontem, ele vai operar hoje. Aquele que operou há muitos anos atrás da sua vida, ele tem poder para operar hoje. Talvez até agora as coisas não aconteceram e as circunstâncias não mudaram, porque Deus está permitindo circunstâncias contrárias na sua vida para moldar você, para você entender algumas coisas, porque às vezes nós somos difíceis, às vezes a gente acaba não compreendendo e às vezes nós precisamos realmente passar por um caminho mais difícil, passar por momentos mais difíceis para que a gente possa dar valor ali na frente. Sabe, hoje eu estou vivendo muitos milagres. Eu realmente nos últimos tempos eu tenho visto realmente o agir de Deus na minha vida de uma forma tamanha, e os meus amigos olham para mim e dizem assim: nossa, Júnior, parece que Deus tem pressa contigo. Parece que Deus tem pressa contigo. E eu realmente reconheço isso. Parece que Deus tem pressa comigo. Eu não entendo porquê. Talvez, sei lá, eu não gosto nem de falar, porque eu não sei. Então eu não gosto de falar aquilo que eu não sei, mas essa pressa que Deus tem na minha vida, talvez seja porque realmente eu não tenho mais muitos anos na terra, não sei. Não estou dizendo que eu vou morrer cedo, não. Eu vou morrer no tempo de Deus. Porque se hoje eu morrer, não morri cedo, eu morri no tempo de Deus. Se hoje eu partir, realmente Deus, Ele realizou muitas coisas e vem realizando. E eu vejo que o mais importante aqui na terra não é você ter uma grande quantidade de anos vivido, mas o mais importante é você realmente desfrutar e viver o propósito para o qual você nasceu. Quando você entende isso, não são os anos que realmente fazem sentido na sua vida, mas o propósito para o qual você realmente foi criado. Isso começa a fazer sentido e você começa a olhar a vida com uma outra perspectiva. Você começa a olhar a vida de uma outra forma e tudo é muito importante. Você valoriza cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana. Você valoriza porque você acorda pela manhã e você sabe que você tem algo para realizar. Você não acorda por um acaso, você acorda para realizar algo maior do que você. E quando você realmente tem a sua mente ocupada com o propósito para o qual você nasceu, você não está preocupado com a morte. Você não está preocupado com o dia da sua partida. Eu não estou preocupado com o dia da minha partida. Eu estou preocupado em cumprir o propósito de Deus e permanecer no seu caminho, porque eu quero estar com Ele na eternidade. Essa é a minha preocupação e o cuidado que eu tenho diariamente. Mas eu tenho desfrutado de muitas coisas. Então, muitas pessoas, muitos amigos chegaram para mim e falaram: ah, parece que contigo as coisas, Deus tem pressa contigo, né, Júnior? Eu disse: olha, eu não sei porquê, mas talvez, irmãos, é mais fácil nós querer achar uma justificativa do que realmente comprovar algo que a gente mesmo não sabe como comprovar. Mas eu olhando e analisando hoje, eu estava embarcando no Mato Grosso e vindo para Itajaí, e o meu voo mudou e a gente acabou aterrissando em Joinville e já estava bem em cima do horário. E eu disse: olha, eu estou realmente na escala para ministrar à noite, mas se eu não ministrar também não tem problema. Mas o Senhor disse para mim assim: eu tenho hoje uma palavra para a igreja e você vai entregar. Então eu estava tranquilo, sabe? Quando anunciaram e o trânsito estava caótico, parecia que as coisas não conseguiam, eu estava sem meu cartão de crédito, então eu não pude alugar um carro, porque eu estava sem a minha carteira, enfim. E aí as coisas começaram a dificultar, e o Júnior, meu assistente, estava comigo e ele disse: não, vamos então pegar um Uber. E aí os Ubers começaram a cancelar, porque era de Joinville a Itajaí. Então eu estava tranquilo, eles sabem, eu estava bem tranquilo, porque Deus tinha falado ao meu coração que eu estaria hoje aqui ministrando.
Sabe, eu estou falando isso porque quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, independente das circunstâncias, independente do cenário, você realmente descansa nele, você confia nele. Talvez uma das coisas que eu tenho aprendido e nós precisamos realmente nos inspirar é que eu sou uma pessoa que eu fico tranquilo quando eu tenho uma palavra liberada por Deus. Talvez isso está fazendo eu alcançar alguns milagres, porque eu aprendi que milagres, eles também são conquistados. Você pode provocar os milagres. Como assim, pastor? Você pode provocar os milagres, como você também pode retardar os milagres da sua vida. Eu quero dizer que quando você descansa em Deus e você confia, tudo dá certo. Tudo dá certo. Nós não tínhamos mais o que fazer, então não conseguíamos alugar um carro na locadora, não conseguimos pegar um Uber, mas de repente na rua passou um carro e eu disse: é Uber. Aí o cara parou, falou com o Júnior: corre lá, oferece lá um dinheiro, vê se o cara nos leva até Itajaí. O Júnior foi, olha, ele está cobrando R$250, está top demais. Pegamos um carro e viemos para casa, enquanto os demais da equipe ficaram esperando a nossa equipe chegar para buscá-los. Então eu provoquei um milagre. E no Uber eu estava pensando: é isso que a igreja precisa entender. É isso que aquele cego fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele provocou o milagre. Talvez tudo que você precisa nessa noite é provocar um milagre. Tudo que você precisa é realmente gritar. Tudo que você precisa é realmente clamar a Deus e crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez até hoje você se acomodou, talvez você está realmente esperando as coisas acontecerem, mas a sua parte você não está fazendo. E um simples clamor para nós homens não é um simples clamor na eternidade. Ei, a oração de um pai é poderosa, a oração de uma mãe é poderosa, a oração de um filho realmente pode mudar o cenário de toda uma história. E aí eu voltei um pouquinho na minha infância, na minha adolescência, quando eu me entreguei a Jesus. E eu lembro como se fosse hoje. Aos 13 anos, quando eu me entreguei a Jesus, eu vim à frente, eu me joguei no chão, e ali eu falei para Deus todas as minhas mazelas, as minhas dores, as minhas tristezas. Mas uma coisa eu não esqueço, eu falei para Deus: mude a minha vida, mude a minha família, mude a minha história. Uma simples oração, aos 13 anos, mudou a história, não só da minha vida, mas de toda a minha família. O que eu quero dizer para você é que às vezes a gente cria uma cortina, às vezes a gente coloca tantas coisas no meio que acabam atrapalhando realmente essa conexão com o Pai. Tudo que o Pai quer é a sua sinceridade, tudo que o Pai quer é realmente que você abra o seu coração, que você reconheça que Ele é poderoso para fazer, que você realmente reconheça que você não está sozinho, que você não está sozinha. Deus é capaz de mudar qualquer cenário. Deus é capaz de mudar qualquer cenário. Não há nada que Deus não mude. Aos olhos humanos talvez seja impossível algumas realidades vividas aqui no mundo, aonde eu ouço muitas frases das pessoas dizendo: nunca mais será a mesma coisa, nunca mais vai acontecer dessa forma, nunca mais vai conseguir restituir, nunca mais. Não existe nunca mais para Deus. O nunca mais do homem não é o nunca mais de Deus. Vocês estão me compreendendo? Eu estou conseguindo passar para vocês aquilo que realmente o Senhor está falando ao meu coração? O que eu quero dizer é que não é que Deus tem pressa talvez porque vai me levar muito cedo.
aos olhos humanos. Mas é porque talvez as minhas atitudes estão realmente provocando um milagre a ponto de vivê-los a cada momento. Atitudes provocam milagres. Certa vez, eu já compartilhei isso com a igreja, mas eu lembrei agora, o Espírito Santo está me lembrando. Eu liderava um grupo de jovem, e um casal já estava namorando há muito tempo. Meus amigos, meus irmãos, amo eles. Eles foram na minha casa, eu era recém-casado. Michele sempre pôs a mesa de café, isso há mais de 20 anos. Toda tarde, se você for na minha casa, tem uma mesa linda de café. Mesmo que eu já tenha tomado café na empresa ou na igreja, Michele põe a mesa. E ela fez uma mesa linda de café, e nós estávamos tomando café, e aquele casal abriu o coração e disse assim: ah, Júnior e Michele, nós queríamos tanto casar, mas a gente não tem condições. E quando ele falou aquilo, não existe não dá. Nunca diga isso para mim, porque eu vou brigar com você. Pastor Anísio, dias atrás, me ligou chorando, choraminhando, e disse: eu não piso mais nos Estados Unidos. Ele estava brabo com o consulado, que impediu ele de ter o visto. E nós estávamos a uma semana da viagem. E quando ele começou a realmente abrir o coração e desabafar comigo: olha, então não é para ser. Eu disse: não, calma. Quando ele voltou, chegou na igreja, eu disse para ele: você vai voltar e tentar novamente. Não, mas não dá mais tempo. Quem que disse que não dá? Ele voltou depois de quantos dias? Uma semana depois ele volta no mesmo consulado, e o visto foi carimbado. E ele pisou nos Estados Unidos. Só que eu tive que lembrar o pastor Anísio de algo que ele não lembrava mais. Há mais de 17 anos, eu estava junto com ele, e Deus falou em profecia para nós que nós estaríamos nos Estados Unidos, e Deus faria algo tremendo. Ele tinha que estar nessa viagem. E na hora que eu lembrei, quando ele desligou o telefone, que ele estava chorando, né, falando ali, indignado com algumas coisas, eu lembrei, mas a profecia, a atitude, não é que Deus tem pressa porque vai me levar, mas é porque a atitude de realmente dar um passo de fé pode mudar todo um cenário. E esse casal estava dizendo para mim: olha, a gente gostaria muito de casar, mas a gente não tem como casar. Eu disse: como que não tem? O que vocês têm? Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pouquinho que você tem é o suficiente para Deus multiplicar e você viver um grande milagre. A mulher, a viúva, tinha só um pouquinho de azeite. Meu Deus, o que tu tens em casa? Só um pouquinho de azeite é o suficiente. Talvez você tenha só um pouquinho de azeite, mas Deus vai fazer através desse pouquinho, porque Ele quer realmente fazer um grande milagre na sua vida, para que você testemunhe e outras vidas possam realmente reconhecer quem Ele é. E ele disse: eu disse assim: tu não tens nada. Ele disse: olha, muitos anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos, o meu pai comprou um terreno, mas na verdade uma coisa enrolada lá na Penha. E ele me deu um pedacinho de papel dizendo que era um terreno. Eu fui atrás, alguns anos atrás, mas não existe mais, nem o bairro existe mais. Era a única coisa que eu tinha. Tenho a minha moto, mas não é o suficiente. Eu disse: e esse papel está onde? Ah, tem muitos anos, eu nem sei onde é que está. Eu bem assim: entra no meu carro, vamos lá na tua casa atrás desse papel. Ô Júnior, tu estás doido? Não, não estou doido.
Na hora o Espírito Santo estava falando no meu coração: vai atrás desse papel. E tudo que Deus fala eu faço. Podem me chamar de louco. Eu estive na Europa agora, o pastor Giovanni estava junto, a pastora Michele. Pisamos em Roma, bem em frente ao Vaticano, uma livraria gigante, católica. Eu pensei, nós vamos entrar e nós vamos botar o Café com Deus Pai nessa livraria. Nem a língua eu falava deles, mas tinha uma intérprete, vem junto. Lá estávamos nós falando. Estamos indo agora, final do mês, só para acertar e alinhar, e o livro vai estar lá, na entrada do Vaticano. Entramos no carro e fomos até a casa dele. Chegando na casa dele, eu disse: agora tu procura onde é que está esse papel. Meu Deus, eu nem lembro onde é que está esse papel. Eu disse: vai atrás, os documentos, fotos, acha esse papel. E depois de algumas horas ele achou o papel. Ele me trouxe um papel bem velhinho, rasgado. Tinha só uma assinatura e tinha umas letras, umas palavras que estavam até apagadas já. Era tudo que tinha. Foi esse papel que o pai me deu, e na época disse que era um terreno, mas eu nunca... Resumindo, eu disse assim: nós vamos até Penha agora. Não, tu estás brincando comigo, né? Sim, era um domingo à tarde. Não, nós vamos a Penha agora. Entrem. Michele e o casal conversavam e riam, e eu calado, e eles rindo de mim. Até a Michele deu uma risadinha. Esse meu marido é doido. E eu vim falando com o Espírito Santo: e agora, qual é o próximo passo? Só segue, só segue. Eu tinha certeza. Quando nós chegamos em Penha, o meu sogro tem uma casa de praia ali em Penha, e eu disse: olha, tu sempre quis conhecer a casa do meu sogro, então eu vou entrar aqui rapidinho só para te mostrar. Que eu entrei na rua do meu sogro, vinha uma senhora bem velhinha, andando cabeça baixa. O Espírito Santo bem assim: fala com ela. Eu bem assim: eu vou parar e vou perguntar se essa mulher conhece alguma coisa desse bairro, esse nome que tem aqui. Aí que eles riram de mim. Tá maluco, Júnior? Parei o carro, abri. Na época era na maçaneta. O milagre aconteceu, agora é só no botãozinho. Não faça igual o pastor Anísio. Ou melhor, pastor Elias. Pediu um carro, mas esqueceu de pedir o ar-condicionado. Seja profético. Qual carro? Já começa a ensaiar, acelerar. Chave da casa, já começa assim, não tem casa própria? Já começa assim, ó, profeticamente, abrindo a sua casa. A chave grande assim, para dizer que aquelas portas grandes, se tu queres, pega com as duas mãos assim. É pecado? Claro que não é. Se Deus der, glória a Deus. Se não der, também glória a Deus. Ele sabe todas as coisas. Mas não é por falta de fé, não é por falta de visão, não é por falta de determinação que você vai viver sempre na paralisia. Você vai ter fé para ir além, porque senão, se você não tiver fé, visão, você vai acabar ficando paralisado. Resumindo, perguntei, abria o vidro do carro. Senhora, só uma informação. Ela se aproximou. Eu bem assim: a senhora já ouviu falar nesse nome aqui? Era um bairro, acho que não existe mais. Ela foi chegando assim, assustada. Ela pegou o papel da minha mão. Meu Deus, ela disse: é a minha assinatura. Aí todo mundo ficou calado. Tem gente que vai se calar quando você estiver no milagre. Deus é tremendo. E aí ela disse: a minha assinatura.
E aí eu já comecei a glorificar a Deus dentro do carro. Meu Deus, então a gente vai achar. Ela disse assim: mas esse bairro não existe mais. E eu bem assim: mas aonde que era? Ela disse: olha, você vai seguir aqui, você vai andar uns 500 metros, tem um posto de gasolina, a rua de frente vai dar exatamente na principal do bairro. Tudo bem, minha senhora. Peguei o papel de volta novamente. Já nem fui mostrar a casa do meu sogro, já virei a volta, eu estava empolgado já, né? E fui, chegou lá na rua. Tinha um númerozinho naquele papel. Eu disse: só pode ser o número do terreno. Só que a gente olhava para as casas e os números eram diferentes. Então eu decidi parar o carro. O que tu vais fazer, Júnior? Calma aí, só um pouquinho, esperem aqui. Numa casa, tinha 3 terrenos baldios. Eu disse: o senhor mora aqui muito tempo? Ele veio assim: eu construí a casa, eu já moro há muitos anos aqui. Quando o senhor comprou o terreno, aonde ficava o número do terreno? Ele disse: tinha um piquete. Agora não tem mais, porque as máquinas passaram e agora fizeram também o calçamento, então. Mas eram uns piquetes que tinham de cimento, inclusive. Eles ficavam bem no início de cada terreno. O senhor tem uma enxada? Aí ele não entendeu. Eu pensei: não, é porque eu estou procurando um terreno e eu estou desconfiado que é um dos 3. Mas eu só queria saber o número, aonde eu estava. Ele veio assim: claro que eu tenho. Pegou uma enxada e lá estava nós. De repente nós achamos um piquete. Eu fui ver o número, limpei com o barro. Olhei para o papel. É o número. É o teu terreno. É o teu terreno. Tu vai na prefeitura amanhã e esse terreno é teu. E tu vai poder marcar o casamento. Resumindo, ele foi segunda-feira lá, era o terreno dele, ele vendeu o terreno, casou, e o milagre foi realmente para glorificar o nome daquele que reina e vive para sempre. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o nosso Deus é poderoso para realizar milagres incontáveis, insondáveis, milagres realmente que não se pode contar. Mas para isso você precisa ter atitude, para isso você precisa estar com o coração aberto para viver o milagre. E nós temos um casal aqui na igreja que eu amo demais. Eu estive em São Paulo um certo dia e eu olhei para esse moço. E ele estava trabalhando numa lojinha de ração. E ele estava ali sentado e não entrava ninguém. E eu disse: você precisa ir embora dessa cidade. Você precisa ir para Itajaí. Eu empolguei ele e ele veio embora. Tiago, filho do meu pastor, pastor Silva. Ele empolgou, na época, a esposa também. E aí eles vieram embora. E Deus foi fazendo grandes coisas na vida deles. Mas chegou um momento na vida deles que eles viveram uma situação bem difícil. Eu quero chamá-los rapidamente aqui para compartilhar um pouquinho dessa situação, porque eu acredito que, assim como eu compartilhei algumas coisas, acredito que eles também têm muito a entregar para todos nós essa noite. Então vamos receber o Tiago e a Dai, dando para Jesus uma forte salva de palmas. Isso. Amo demais eles sabem disso. São filhos, irmãos, sei lá, de tudo um pouco, na verdade, né?
compartilha com a gente, Tiago e Dai, um pouquinho da vinda de vocês aqui para Itajaí, como que foi. E aí nós vamos entrando na história de vocês. Boa noite, igreja. Com muita alegria que eu venho aqui falar um pouquinho da nossa história. Eu sou o Tiago, sou casado com a Dai já há 14 anos, mas entre casamento e namoro a gente já está junto há 18 anos. Como o pastor disse, em 2012 nós mudamos para cá e foi através de muita fé, porque a gente veio com uma mão atrás, outra na frente, literalmente. Mas Deus, Ele foi fazendo muitas coisas nas nossas vidas, desde quando nós decidimos mudar para cá. E Ele foi, se eu for contar tudo aqui, até ficaria muito tempo, mas Ele foi fazendo milagres atrás de milagres para nós aqui. Em 2015, aí nós tivemos maior presente de Deus nas nossas vidas, uma herança que Deus nos deu, que foi o nosso filho Gabriel, nosso filho lindo, e foi muito feliz. Sempre foi um sonho meu ser pai, ter um filho. A Dai sabe disso, desde mesmo quando a gente namorava. Eu sempre falei que não vejo a hora de ser pai, não vejo a hora de ser pai. E Deus, Ele me presenteou. Ele realmente me deu um filho lindo, um filho esperto, amoroso com a gente. Mas em 2018, mais ou menos, nós descobrimos que a minha mãe estava com uma doença no fígado autoimune, né? Então essa doença era uma doença bem forte que deu nela. Ela estava fazendo os tratamentos, tudo certo, estava indo tudo bem. Até que em 2020, quando veio a pandemia, nós já sabíamos que ela tinha que se cuidar, que ela não poderia pegar o Covid, mas infelizmente ela pegou o Covid e ela teve internada por 3 meses no hospital. Ficou ruim, aquela coisa, e a gente sofrendo, meu pai orando, a gente clamando. Muitos irmãos aqui da igreja também oraram por ela. E eu, por vir de um lar cristão e por ser filho de pastor, eu sempre vi Deus fazendo milagres na vida das pessoas, nas nossas vidas também. E eu achava que aquela doença da minha mãe seria mais um milagre de Deus, porque nós estávamos convictos que ela iria ser curada, né? Em nenhum momento a gente deixou de acreditar nisso. E ela também acreditava. Porém, em novembro de 2020, na madrugada do dia 10, eu então recebi a notícia que a minha mãe havia falecido, né? A gente, de certa forma, esperava o milagre da cura, mas que ela continuasse conosco. Mas Deus, Ele resolveu curá-la, mas não aqui, né? Resolveu curar ela lá no céu. Hoje ela, com certeza, ela não tem nenhuma doença, ela está melhor do que a gente. Mas a perda, ela é muito forte, ela dói. O luto é algo que a gente não está preparado para viver e passar por isso, de forma alguma. Então eu tive, nesses dias após o falecimento da minha mãe, eu tive crise de ansiedade e acabei indo para o hospital com isso. Foi muito doloroso. A gente longe também da família, porque nossos familiares todos de São Paulo, mas a gente eu tinha um motivo de tentar lutar, né, me reerguer, que era a minha família, a Dai, o meu filho. Inclusive, no dia um dia após o falecimento da minha mãe, eu chorando, muito chorando, Gabriel chegou assim, bem na minha perna, assim no meio, passou a mãozinha no meu rosto e falou para mim: calma, papai, a gente um dia vai lá visitar a vovó. Ele falou desse jeito para mim. Aí eu peguei ele, abracei, dei aquele abraço apertado e falei assim: vamos, filho, um dia nós vamos estar lá. Não vai ser agora, vai ser lá para frente. E tudo bem. Nisso passou alguns meses, um mês, 2 meses mais ou menos. Foi 2 meses, né? Aí eu estava naquele processo do luto. A gente então decidiu comprar 2 bicicletas, que era para a gente poder ter um momento de qualidade em família e poder pedalar, eu tentar sair daquele luto da minha mãe. E compramos. E foram
3 dias que foram maravilhosos, realmente, nós vivemos assim, algo muito bom. E nesses 3 dias nós andamos no sábado de bicicleta com o Gabriel, fomos na beira-rio, andamos, ele brincou, e toda hora ele chegava assim em mim e falava: papai, obrigado por ter comprado a sua bicicleta, porque ele estava muito feliz. Aí nisso, no domingo também nós fomos andar, porque nós queríamos passear com ele. Aí nós saímos também, fomos lá na beira-rio. Da beira-rio nós viemos andando com ele. Aí eu mostrei para ele e falei assim: filho, tá vendo lá do outro lado? É uma cidade, lá é Navegantes. Vamos lá? Só que a gente tem que ir de barco, porque ele não ia saber falar ferry boat, né? Aí eu falei assim: nós vamos de barco para lá. Aí ele olhou: pai, mas lá é outro mundo, papai. É do outro lado do mar, ele disse. E nós vamos, filho, nós vamos lá. E fomos. Passamos lá, fomos na praia, viemos. Pastor, assim, foram 2 dias maravilhosos. Aí chegou na segunda, a gente foi trabalhar, ele foi para a escolinha, e eu que sempre levava e buscava ele da escolinha, porque daí ela trabalha em Balneário, então é muito corrido. Aí eu busquei ele na escolinha naquele dia, chegamos em casa, de costume a gente comia pipoca, eu e ele até a Dai chegar, né? Eu já dava banho nele, ele ficava de banho tomado, tudo perfeito. Quando a Dai chegou, eu lembro bem certinho. Eu estava sentado no sofá, ele do meu ladinho. A Dai fez uma tapioca para ele comer. Aí ele comeu, sentou assim do meu ladinho, assim, ficou comendo aquilo lá. Aí nós falamos: vamos andar de bicicleta mais uma vez? E vamos, né? Vamos aproveitar, tá calor, tá gostoso. E nós saímos para andar. Ele estava com o cabelinho molhadinho, porque eu tinha acabado de dar banho. Mas a gente não imaginava que nós sairíamos de casa aquele dia e não voltaríamos mais. Naquele dia nós saímos, pegamos pela Indaial até mais ou menos a Rua da Vala, pegamos a Rua da Vala, ele na cadeirinha atrás de mim, e a gente ia cantando musiquinha, ele ia passando a mão nas minhas costas, ele erguia a minha camiseta, eu falava assim: ô rapaz, não vai me deixar pelado aqui? E ele ria, e a gente ia cantando. Aí começou a chover naquele dia, uma garoa. Aí nós decidimos: vamos para casa. Aí eu mudei a rota, nós fomos para casa. Só que quando a gente estava ali na antiga rótula do Vanoli, que tem a van, parou a chuva. Aí eu falei assim: vamos lá comprar um sorvete lá na Esquimó. Aí nós pegamos aquela rua atrás do Coque, que ela vai dar lá no final, perto da Caninana. Aí nós pegamos aquela rua e fomos. E naquela rua, até chegar lá na Caninana, eu perguntei para o Gabriel umas 4 vezes: tá feliz, filho? E ele falava: tô, pai. Aí eu andava mais um pouquinho e eu perguntei de novo: tá feliz, filho? Aí ele falou: tô, pai. Aí eu andei mais um pouquinho e eu perguntei de novo: mas você tá feliz mesmo, filho? Ele: tô, pai. Ele já não queria mais responder. Aí eu perguntei mais uma. Aí eu falei: mas filho, você tá feliz mesmo? Ele: papai, eu tô muito feliz, papai. Eu já te disse, eu tô muito feliz. Quando nós chegamos perto da Caninana, nós entramos, a Dai estava na bicicleta atrás. Ali seria o pior momento das nossas vidas. Minutos antes a gente estava vivendo um sonho, vivendo momentos de alegria, vendo meu filho brincar, sorrir, a gente cantava alto, as pessoas passavam, nem entendia o que eu e ele estavam fazendo. Mas passou por nós um ônibus neste momento, e eu não pude fazer nada. Eu sempre disse para ele: filho, o papai está aqui para te proteger, não importa o que fosse. Mas no momento que ele precisou, eu não consegui. Aí um ônibus passou por nós e eu só senti que aquele ônibus, a metade do ônibus bateu no guidão da minha bicicleta. E eu, desesperado, coloquei a mão, tentei me equilibrar, me segurando. Quando eu me dei por conta, eu estava levantando daquele chão. E no que eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o Gabriel. A primeira. E eu imaginava que eu ia ver ele chorando, sabe, pastor? Que eu ia ver ele chorando, assustado, mas
Quando eu olhei para ele, eu vi que ele já estava sem vida. Eu vi que o meu filho não estava mais comigo. Eu entrei em desespero, eu corri para perto dele, abracei ele. Eu fiquei desesperado porque ele estava com a cinta da bicicleta. E eu tentava tirar aquela cinta, eu gritava: ajuda, ajuda, eu não consigo, não consigo. Eu olhei para ele, no chão eu vi parte do cérebro dele. Isso acabou comigo. Eu peguei ele assim no meu colo, quando eu consegui tirar, eu abraçava, eu chorava. Eu entrei em desespero, aí eu sentei na guia de sarjeta. As pessoas passavam, olhavam e já começavam a chorar. Uma mulher, eu lembro, ela chegou em mim, o marido dela chegou: a minha esposa, ela é enfermeira, deixa ela te ajudar. Quando ela olhou para ele, eu vi no olhar dela, ela já me disse: não tem que ser feito. E aquilo, eu abraçava ele, eu pegava na cabecinha dele e via que não era o meu filho ali. Eu disse para ele: filho, papai te ama, eu te amo demais, eu sempre vou te amar, Gabriel, eu sempre vou te amar. Aí nisso chegou o SAMU. O SAMU veio até a mim e a mulher do SAMU se agachou assim na minha frente. E ela falou assim: papai, deixa eu levar ele, papai, eu preciso levar ele. E eu não queria. Eu não queria entregar ele para ela, porque eu sabia que nunca mais eu ia vê-lo. Mas eu tive que entregar. E nisso a gente começou então a entender, quer dizer, a não entender muitas coisas, porque daí no luto bate o desespero, bate a dor. Porque daí começa a vir as dúvidas também, né? Exato. E daí começa um outro processo, e se iniciou um outro processo na vida do Tiago e da Dai. Porque daí é aquela questão, aquele período de a gente não entender, e muitas vezes até, eu não vou dizer uma revolta no sentido de realmente odiar a Deus, mas perguntar por que isso, né? Então, nós como líderes, amigos, próximos, a gente tentava de uma certa forma consolá-los, mas era muito difícil porque faltavam as palavras. Então, nós tínhamos que orar por eles, né? Eu lembro que no dia do acidente, no momento do acidente, eu estava chegando no Nordeste de férias. Eu disse que eu não ia chorar, mas a gente relembrando, não tem como não chorar. Assim como eu choro quando eu relembro da minha história. O fato é que há uma diferença quando não tem mais dor. Você chora das boas lembranças, a saudade, mas não tem mais aquela dor e aquele questionamento. Então, eles me ligaram e eu peguei o telefone e tentei falar com o Tiago e com a Dai. E eu tentei trazer uma palavra para Dai, e eu lembro, Dai, que você até falou para mim assim: pastor, como ficar calma, né? Porque a gente tentando acalmá-la, mas não tinha como, e realmente não tem como. É aquela questão, é quando realmente você não vê nenhuma saída, sabe? Talvez você chegou aqui assim: pastor, eu não consigo enxergar uma saída, eu não consigo realmente ver uma esperança, eu não consigo realmente, porque o fato é que para mim nada mais faz sentido. E aí começou um outro processo que eu quero que eles continuem, né? Porque começou um processo de entender ou até mesmo lidar com essa situação toda, né? Havia muitas preocupações, né, da nossa parte por conta da saúde emocional, mental, né, de ambos. A Dai se demonstrava ser mais forte, mas também ficava muito calada. O Tiago sempre foi de se abrir, mas também em alguns momentos, né, a Dai mesmo me relatou que ela estava preocupada. Eu acho que tudo isso é muito importante vocês falarem, porque iniciou um processo muito difícil depois da morte do Gabriel. Então pode continuar, Tiago, ou a Dai continua. Boa noite, igreja. Realmente não foi processos muito fáceis, porque o luto, as lutas, eles não respeitam o luto, e junto com o luto vem as lutas. Em todo esse processo, o meu esposo, ele acabou desenvolvendo sonambulismo, e
Em algumas vezes ele tentou tirar a própria vida, só que em todos os momentos a gente via a mão de Deus. Por mais que a gente estava passando por um momento difícil, que a gente estava passando o pior momento das nossas vidas, nós vimos a mão de Deus em tudo. Inclusive, o nosso apartamento ele foi vendido em 3 dias, sem ao menos a gente anunciar. Então, assim, eu vi o cuidado de Deus nisso também, porque Ele sabe o quanto que seria doloroso para nós voltarmos para um local onde nós imaginamos para poder criar o nosso filho. Então foi vendido e posteriormente a gente já conseguiu comprar outro. E quando meu esposo tentava tirar a própria vida, que era sempre na madrugada, nós descobrimos que o casal que morava na frente do nosso apartamento, porque a gente comprou um apartamento no 1º andar virado para a rua, eles eram aqui da igreja e eles acordavam na madrugada para estar orando por nós. E era exatamente nesse momento que o Espírito Santo me acordava, porque eu também tomava medicação para dormir. E eu acordava, e nesse momento eu ia lá, chamava o Tiago, muitas vezes ligava para o meu sogro pedindo ajuda, porque o Tiago é um homem grande, ele abria a porta do apartamento, me chamava para se jogar do 10º andar, eu ligava para o meu sogro pedindo ajuda, meu sogro orando no telefone de madrugada. E isso foram várias noites. Tiago pegava meu braço durante a noite, fazia de criança, como se eu estivesse fazendo uma criança dormir. Ele me acordava me chamando porque a gente tinha que ir para o Beto Carreiro, porque já tinha comprado ingresso para levar o Gabriel. Então, assim, foi um processo muito difícil. Só que eu aprendi a chorar aos pés do Senhor e entendi que Ele não desperdiça sofrimento. Deus não desperdiça sofrimento na vida do justo. E eu pude ver isso claramente nas nossas vidas. E em todo momento a minha oração era que Deus colocasse pessoas nas nossas vidas que nos aproximasse dele. Porque nesse momento eu acabei recebendo palavra que nós não ficaríamos juntos. Uma vidente mandou me dizer que o nosso casamento não ia continuar, que ia ter término no nosso relacionamento. Eu vim desesperada na igreja, encontrei o pastor Júnior na porta do banheiro, falei: pastor, eu estou desesperada, porque eu já estava passando por um processo difícil. Ver o meu esposo naquela situação, nós estávamos passando pela mesma dor. E aí receber uma palavra dessa, claro que isso plantava aos meus ouvidos. E aí eu vim, conversei com o pastor orou, repreendeu. Inclusive, toda vez que você está realmente vivendo um momento, uma estação, e Deus quer te levar para uma outra estação, para um outro nível, o inimigo vai usar pessoas para te lançar palavras que vão tentar te paralisar. E quando essa vidente mandou essas palavras para Dai, que eles iam se separar, eu vi Satanás mesmo operando naquela situação. E ali nós oramos, né, e para a glória de Deus, enfim, deu tudo certo. Aí, outra coisa também que eu aprendi nesse processo, que a dor, ela nos aproxima de Deus. E quando você está vulnerável e se entrega ao Senhor, Ele te fortalece. E realmente, toda vez que batia o ápice do desespero, eu sentia que o meu socorro vinha dos céus. E era isso que me dava força para continuar. Eu sabia que eu tinha que lutar por mim e pelo meu esposo. E dia após dia, eu buscando, eu orando, pessoas me ajudando, pessoas orando conosco. Porque nesse momento é sempre importante a gente ter alguém ao nosso lado que tem uma fé maior que a nossa. Isso é muito importante. Isso nos faz acreditar que, independente da circunstância que nós estamos vivendo, existe um Deus que, pastor, que quando o Senhor começou a falar, eu tinha separado uma palavra, um texto na Bíblia que diz assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás, quando passares por muitas águas, elas não te afogarão. Esse texto fala quando, ele não fala se, ele não te dá uma condição, se vai passar, ele está dizendo quando passar. Ele nos dá duas certezas que iremos passar por situações adversas, mas Ele também nos diz que Deus estará conosco. Nós estamos num mundo onde teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Deus venceu o mundo, e Ele nos capacita, e através do Espírito Santo, nós conseguimos ter força para vencer qualquer circunstância. Nós estamos aqui, eu e meu esposo, porque nós vivemos a pior dor que um ser humano pode passar, porque a gente pode perder coisas que significa preço, mas nós perdemos algo que tinha valor e a gente nunca mais vai conseguir recuperar. Eu lembro claramente no dia do velório do Gabriel, aquele caixãozinho fechado, apenas uma foto em cima do caixão, e a única coisa que vinha na minha mente é que eu nunca mais ouviria ele falar: eu te amo, mamãe, você é minha melhor amiga, mamãe, você é tudo que eu tenho, mamãe, eu quero que você tenha outro irmãozinho, porque quando
eu casar, eu não quero que você fique sozinha. Ele com 5 aninhos já tinha esse entendimento e esse cuidado com nós dois. Então assim, aquilo ali para mim me destruía, me rasgou, me massacrou, me levou ao fundo do poço, onde eu olhei e imaginei que eu jamais sairia dali. Mas eu resolvi entregar ao Senhor e parei de perguntar o porquê e comecei a perguntar para Deus: para quê? Para que isso aconteceu, Deus? Para quê? O que eu vou fazer com isso? Eu não vou morrer com luto. Eu não vou morrer, eu não vou deixar essa dor me parar. E eu pedia para Deus que Ele me usasse para ajudar outras pessoas, porque isso não poderia ser em vão. Meu filho morrer da forma que morreu, eu não poderia deixar que isso morresse com ele. Então foi isso que me deu força, e nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Interessante, porque esse processo levou quanto tempo, Dai? Pastor, foram uns 3 anos. 3 anos, né? E toda vez que nós falávamos com a Dai, a gente sentia que ela não estava bem. Ela estava realmente processando tudo aquilo, mas a Dai sempre respeitou, e o Tiago, as palavras liberadas. E muitas palavras foram liberadas sobre a vida deles, né? Que Deus estava presente, que Deus ia trazer a cura, que Deus realmente usaria essa dor, né, para realmente edificar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo processo. E tudo aquilo eles passaram calados, eles não murmuravam, mas eles estavam realmente processando, e nós, por ser próximos, a gente conseguia ver isso neles, né? Esse processo dolorido. Então eu sempre dizia para Dai, ele está na eternidade com o Pai, só que naquele momento era difícil ela entender, porque não teria mais do Gabriel para estar junto, né? E o Gabriel era sempre ele sempre foi aquele menino ele é muito inteligente, então ele era muito assim extrovertido, né? Inclusive o pastor Silva, né, o avô dele, que é meu pastor também, ele dizia que ele gostava mais de mim como pastor do que o vô, né? Pastor. Então ele dizia que, né? Então ele era apaixonado por mim, então ele ia na minha sala, e eu sempre dei muita atenção para as crianças, porque elas acabam se identificando, e como é bom ter essa figura para elas se identificarem, e o Gabriel era esse menino. Então assim, tudo isso fez com que a Dai e o Tiago passassem por esse processo e fosse mais difícil realmente entender, porque ele era um menino muito presente na vida deles, né? Não só na vida deles, mas na minha vida, na vida de outras pessoas, na escola. A Dai também tinha um casal que é aqui da igreja, o Leandro e a Paula, que eram muito presentes também na vida do Gabriel. Foi muito difícil, né? Tudo isso para todos foi muito difícil. Inclusive a diretora da escola, um dia eu atendi ela, porque ela estava realmente num processo realmente difícil. Ele não conseguia entender aquela situação, então realmente mexeu com muitas pessoas na época. E o inimigo sempre manda alguém para tentar tirar realmente a paz, porque eu lembro que na época também na internet as pessoas começaram também a criticar, a falar coisas, e aquilo me preocupava muito, porque na vulnerabilidade do Tiago, né, ler um comentário daquele era muito perigoso. Então, como é perigoso a gente fazer um comentário, então cuide para você não se tornar aquela pessoa crítica. Quando alguém está passando por um problema, você, ao invés de ajudar, você afundar mais ainda. Então é melhor orar, ficar calado, do que for realmente fazer algo que vai prejudicar. E na época aconteceu muito disso, e a minha preocupação era que isso realmente chegasse nos ouvidos deles e que prejudicasse ainda mais. Mas todo esse processo, eu vi que o Tiago e a Dai, eles foram realmente deixando Deus trabalhar. Eu até dizia: Dai, daqui a pouco você engravida novamente. A Dai sempre disse que ela não quer engravidar, né? Ela sempre disse isso: não, pastor, eu não quero mais engravidar. E eu, né, sempre falando, e não só eu, outras pessoas também, enfim. E a gente até respeita, na verdade, a decisão, e a decisão que até então ela sempre teve em mente. Mas é uma questão assim que Deus, ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então eu sempre orei, eu e Michele sempre oramos para que realmente Deus tocasse no coração deles, a ponto de eles se abrirem,
né, para uma nova gestação, para realmente ter um outro filho, se assim fosse da vontade de Deus, né, porque tudo depende de Deus, não é só a nossa vontade, mas a gente conseguia naquele momento enxergar que talvez seria bom para eles, mas eles realmente se anularam para isso e a gente respeitou e respeitamos até hoje, né? Então eu entendo que hoje eu olho para o Tiago, eu olho para a Dai, eles choraram, eles choram, porque relembrar, né, de um filho, relembrar dos momentos que passaram juntos, relembrar do ente querido, relembrar de momentos bons da vida, isso vai nos trazer realmente alegrias ou também tristezas, né? No sentido de realmente a saudade, ela é muito presente. Toda vez que eu olho para a minha história, que eu vou lá no meu passado e eu vejo o que Deus fez na minha vida, eu choro, que me acabo. Por quê? Porque eu vi realmente a mão de Deus agindo naquelas situações que eu menos enxergava uma solução e uma saída. E dos meses para cá, tem mais ou menos quantos meses que vocês ouviram um testemunho também aqui na igreja, que isso ajudou também muito no processo? Tem um ano. Tem um ano? Tem um ano, e aquele testemunho também eu acho que te ajudou bastante, né? Um testemunho, não sei se vocês lembram, eu esqueci da Débora Salinas e do... Rolando. O Rolando e a Débora Salinas. Eu lembro mais dela porque ela mantém contato comigo até hoje. E eu vi o quanto Deus restaurou a casa dela, o casamento dela, e pude perceber que a unção da segunda casa era maior que a primeira, e aquilo ali cresceu fortemente no meu coração. Inclusive, quando ela fez uma oração para mim, ela disse que o meu jardim novamente voltaria a dar flores. E no começo aquilo ali eu recebi aquela palavra não recebendo, né? Porque é difícil. É muito difícil, depois que você passa por um processo, e enquanto ser humano, por mais que a gente tenha fé, é natural que a gente venha ter medo e acha que se passar por isso novamente você não vai conseguir suportar, porque a dor é devastadora. E eu comecei a fazer alguns propósitos com Deus e comecei a receber palavras de inúmeras pessoas aqui da igreja. E aí, fala, você... Nesse propósito que ela fez, eu não sabia até então, mas um dia no carro, eu perguntei para ela, a gente não falava. Em 3 anos nós nunca falamos sobre o acontecido, sobre o Gabriel, era um nome proibido dentro de casa. Quando a gente passava por algum lugar que remetia a lembrança com ele, um olhava para o outro e começava a chorar, mas a gente não falava sobre. E quando uma pessoa falava com nós sobre o Gabriel também, a gente se fechava. E aí eu fiz um propósito com Deus, e nesse propósito incluiu o que ele vai falar. E hoje é visível que vocês estão curados, porque toda vez que nós falamos do Gabriel agora, eles falam, e eles entenderam que realmente Deus cuidou do Gabriel em todo momento, levou com ele para a eternidade, e eu consegui ver o que a gente não enxergava mais, Dai, o teu sorriso. E eu sou muito grato a Deus, porque nós oramos muito para ver realmente a Dai sorrir novamente, o Tiago sorrir, porque nós amamos muito essa família, amamos muito eles. E hoje eu posso dizer para a igreja que eles estão curados, libertos de qualquer situação que tentou de uma certa forma prendê-los, né? Eu vejo realmente a mão de Deus. E a Dai, inclusive, compartilhando, começou vários propósitos. Então, né, compartilha quais são os propósitos para a igreja. Um desses propósitos, ela tinha falado que algumas pessoas teriam que chegar até ela perguntando para ela se ela queria ter outro filho, alguma coisa assim. E como a gente não conversava sobre isso, e eu não sabia do propósito dela, um dia no carro, eu olhei para ela e falei assim: amor, eu posso te fazer uma pergunta? Aí ela olhou assim para mim e falou assim: lá vem você, né? Aí eu falei assim: não, é uma coisa séria, eu preciso te perguntar. Eu falei assim: independente da tua resposta, a única coisa que eu quero saber é me preparar. Eu falei assim: a gente vai ter outro filho, sim ou não? Por quê? Porque eu falei para ela assim: eu tenho que preparar minha cabeça, porque eu vou ver os meus irmãos sendo avós, envelhecendo, a casa sempre cheia. A gente vai ver os teus irmãos envelhecendo, a casa sempre cheia. Mas eu e você, se você falar que não, eu aceito, tudo bem, mas eu preciso só me preparar, porque vai ser só nós dois pro resto da nossa vida. E tá beleza, tá legal, vamos seguir. Mas se você também falar para mim, não vamos ter um outro filho, eu também preciso me preparar, porque não vai ser fácil.
porque naquele momento, quando você tem 2 filhos presentes com você, é diferente, porque você o que dá para um, você quer, vai dar para o outro, você abraça, você beija os 2 ao mesmo tempo. E na minha cabeça, eu sei que isso não é o certo, mas na minha cabeça às vezes vinham pensamentos que eu estaria colocando outra criança no lugar do Gabriel, e isso me doía, porque muitas coisas que eu não vivi com ele e que eu não vou viver, eu pensava, como que eu vou viver com o outro? Inclusive, muitas pessoas às vezes elas não dão valor para coisas pequenas. Por exemplo, eu nunca vou ver o Gabriel banguelo. Eu não tive a oportunidade de arrancar um dente dele, fazer uma brincadeira e que fosse tirar um sarro dele. Ah, tá banguela, tá com janelinha. Tem pais que às vezes os filhos ficam e eles nem dão valor. Gente, dê valor a pequenas coisas, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último. E comigo, eu tive o último e eu não sabia que ia ser. Então eu precisava me preparar para tudo isso. Então, que era mais um processo de cura também, né? Porque vinham essas mentiras também que você não ia comparar, ia fazer para um que não pôde fazer para o outro. Então, de uma certa forma, também era uma guerra interna que o Tiago estava enfrentando nesse período, né? Para realmente se preparar para algo, talvez lá na frente, Deus realmente dar um filho para vocês. E uma coisa que eu aprendi é que gerar um testemunho dói. Só que a gente precisa... Boa, gerar um testemunho dói. Marca essa frase. Mas a gente precisa perseverar, porque o nosso testemunho ele vai gerar frutos. Então foi o que a gente sempre pediu para Deus. Deus, então que a nossa história, que esses 5 anos que nós passamos com o Gabriel aqui na terra, que foi maravilhosos, que a gente possa levar palavras de conforto para outras pessoas, porque a gente sabe que o Gabriel não foi o primeiro, não vai ser o último filho que vai partir. Então terão outros pais e mães que passaram por isso. E a gente com propriedade, a gente pode falar que é possível vencer o luto, sim. Dói até hoje. Eu sei que vai doer pro resto das nossas vidas, mas a gente está aprendendo a lidar com a dor, com a saudade, porque a gente entendeu também que nós temos um chamado, e o nosso chamado que Deus nos deu é hoje. O porquê nós não sabemos, porque Deus ele não precisa nos explicar nada. A gente tem que apenas confiar que em todas as coisas cooperam para Deus, e não é só as boas, as más também, as ruins também. Então, se a gente entende isso, a gente consegue compreender que Deus pode fazer grandes coisas através do nosso testemunho. Hoje vocês são felizes, então? Sim. Estamos, hoje eu vejo em vocês eu vejo assim um brilho diferente, uma coisa uma que alegria. me ajudou bastante, sabe, pastor, também colocar à disposição. Estar servindo, eu entendi que no momento que eu estava servindo, eu estava sendo curada. Eu não sei se o senhor percebeu que nos últimos tempos, o senhor até aumentou a vez, às vezes eu estava ali, estava aqui, porque eu entendi que enquanto eu estava aqui, Deus estava me curando, Deus estava me resgatando, eu senti o amor, o cuidado de Deus em poder servir outras pessoas, e isso para mim foi transformador. Verdade. E hoje, se fosse resumir para as pessoas entender que vocês estão completamente curados, qual prova vocês teriam? Eu posso ler uma palavra então para isso? Pode. Em Salmos 127:3 diz: os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Então, diante da nossa história, hoje nós temos uma herança que está no céu, uma herança linda. Mas Deus ele é tão bom com a gente e com todo mundo que Ele nos mandou uma nova herança. Te amo, Vocês estão grávidos então? Glória a Deus. Que coisa linda, hein, meu querido, minha querida? Glória a Deus. E a gente pode ver realmente Deus restaurando, curando, transformando. Por isso que eu digo, não há nada impossível para Deus. Aquilo que parecia impossível, quem viveu e quem passou por todo esse processo juntamente com Ele sabe o quanto foi difícil lidar com tudo isso. Até a maneira como Gabriel morreu era uma maneira difícil de entender. Às vezes a gente questiona, mas pode ter certeza. Eu termino com a frase do Tiago: gerar um testemunho dói.
Eu lembro que eu larguei tudo que eu estava fazendo, tudo. Eu tinha acabado de entrar na casa que eu ia ficar de férias. Eu nem tirei a roupa do corpo. Eu comprei o primeiro voo para Santa Catarina e eu vim ficar com eles. E foi muito difícil lidar com tudo aquilo. Mas sabe, eu sabia que ia chegar um dia que eles estariam aqui no altar testemunhando, porque Deus faz essas coisas. Deus, Ele é aquele que opera milagres, que realmente age de maneira incrível em nosso favor. Nós estamos felizes e eu quero que você ore por eles também. Vamos estender as mãos para cá e vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu mover, pelo Teu cuidado. Senhor, com o Tiago e com a Dai, Senhor, em todo o tempo nós sabíamos que o Senhor estava presente, tudo estava no Teu controle. Hoje eles carregam não somente um bebê, mas eles carregam um testemunho lindíssimo para glorificar o Teu santo nome e curar outras pessoas. Eles foram curados para curar. Senhor, que a partir de hoje eles possam realmente testemunhar, Senhor, em todos os lugares que eles estiverem. Senhor, que realmente eles possam curar pessoas que estão passando pelo luto, mães que estão realmente desesperadas, pais que estão desanimados, tristes, angustiados. Que a palavra do Tiago, a palavra da Dai possa realmente trazer renovo, possa trazer esperança, possa trazer cura. Ó Deus, que esta criança que a Dai está realmente gerando no seu ventre, ó Deus, venha para trazer muita alegria e venha cumprir um propósito, porque sabemos que grandes são os Teus propósitos, ó Pai. E aqui nós oramos, abençoamos em Teu nome, Jesus. Nós clamamos a Ti, pedindo o Teu cuidado, o Teu agir, hoje e sempre, sobre a vida desse casal, dessa família, que eram aqueles que, para muitos, não tinha mais solução. Mas hoje nós podemos ver com os próprios olhos o sorriso no rosto, a alegria de realmente compartilhar algo, mesmo dolorido, mas compartilhar os Teus grandes feitos, os Teus cuidados em todo o tempo. E agora, Senhor, também a Dai gerando, aonde a Tua palavra diz que filhos são herança. Senhor, nós Te louvamos, Te engrandecemos. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Muito obrigado, Senhor. Você que concorda, diga amém e aplauda o Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Meu Deus, eu não sei como você chegou aqui, eu quero orar por você. Quem precisa de um milagre? Pastor, eu estou passando por um momento difícil, eu preciso de um milagre. Vem aqui na frente no altar, eu quero orar por você. Isso, pode sair do seu lugar. Assim como nós iniciamos essa celebração, hoje é noite de milagres. Tem alguém aqui que quer interceder por alguém? Se você quer interceder por alguém, vem pra frente também. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso. Creio que Tu és a cura. Creio que
Nada é impossível para Deus. Diga: nada é impossível. E o vento Nada é impossível para Deus. Não vão os ventos podem soprar. Minha fé em ti, meu Deus. Cante nesta noite, diga. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. E nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que és tudo para Sim, mim. Nós queremos o teu agir. Aqui está a tua igreja reunida. Vidas que estão no teu altar, Senhor, precisando de um milagre. Senhor, tu conheces este homem, esta mulher, este jovem que nesta noite clama a ti. Nesta noite clama a ti, Senhor. Talvez muitos deles não estão entendendo o processo, não estão entendendo, Senhor, os dias que estão passando. Mas assim como a Dai ministrou nesta noite, disse: Senhor, para que isso? Tudo existe um propósito, e lá na frente você vai entender. Tudo que você precisa é permanecer fiel. Tudo que você precisa é permanecer confiante, porque em Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. E a minha oração nesta noite é para que o Senhor venha intervir na sua vida, seja na área espiritual, emocional, física, familiar, financeira. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é o milagre que você clama nesta noite, mas uma coisa eu sei: o Deus que nós servimos é um Deus que opera maravilhas, o Deus que traz à existência as coisas que não existem para nos abençoar, um Deus que cuida, que guarda, que livra. E nesta noite Ele está dizendo a você: não temas, não temas. Creia somente, creia somente, creia somente. O Senhor se faz presente nesta situação contrária. O Senhor te conforta nesta noite. O Senhor te conforta nesta noite. Ele renova as suas forças, Ele cura a sua alma. Você que está passando por um luto, nesta noite entregue tudo nas mãos do Senhor. Hoje você entrega esse luto. Hoje você entrega esse luto. Você que está passando por ventos contrários, aonde você realmente tem se sentido fraco, fraca, nesta noite o Senhor te fortalece. Você é palmeira do Senhor. Palmeira suporta ventos de mais de 200 km por hora, sendo que árvores não, mas palmeiras realmente suportam. Você é palmeira do Senhor. Você é palmeira no meio de um deserto. O Senhor te levanta para realmente você dar muitos frutos. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não vai desanimar. Você não vai desanimar. Você não vai ser derrotado. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Então creia, creia, creia que tudo é possível para aquele que crê. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Descanse nele, descanse, descanse, entregue, faça a sua parte. Seja aquela que confia piamente naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então declare e diga comigo: eu creio, Senhor,
Eu creio, Senhor. A tempestade Diga. e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. Quando as lutas meu vierem, Deus. a tempestade Tempestade e o vento forte não vão roubar não vão roubar